Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um podcast EBD em Vista, desta feita com a temática O exercício da chamada para liderar classes de adolescentes e jovens na escola bíblica dominical. E para tratar deste assunto está conosco o pastor Jason, que é coordenador geral da UMADEV, que é a União de Mocidade da Assembleia de Deus aqui de Vitorino Freire. Pastor Jason, seja bem-vindo. Pai do Senhor, Pastor Harrison, muito obrigado pelo espaço. É importantíssimo estarmos aqui para debatermos sobre esse tema, e ainda mais quando se trata de jovens e adolescentes, que é um tema mais atual e necessário para a gente estar debatendo, né? Eu creio que Deus ele tem seus planos, e em especial tratarmos desse assunto é importantíssimo, importantíssimo mesmo, tá bom? Muito bem. Então, pastor Jason, para iniciar a primeira pergunta, na verdade são três em uma. A pergunta é: o que é, de onde vem e como descobrir a chamada para liderar adolescentes e jovens? A chamada para esse ministério não se compra em algum lugar ou não simplesmente se adquire com alguém. A chamada em relação ao ministério com jovens, com adolescentes, é um processo onde ele é conquistado dia após dia. Primeiro a gente tem que entender que todo chamado vem de Deus. Deus ele é a fonte de todo chamado para qualquer professor, para qualquer pastor, para qualquer ministério. E essa chamada, ela é descoberta dia após dia na dinâmica da vida, né? Às vezes a gente não tem noção do que é realmente essa chamada, mas ela é descoberta através da vivência com a palavra, através do exercício em si. Nós sempre costumamos dizer que quando vamos escolher um líder, nós não escolhemos alguém para ser líder, mas nós já escolhemos alguém desenvolvendo a liderança, né? E isso é importante. Primeiro a gente tem que entender que a chamada vem de Deus. Deus é que dá essa chamada. De tal forma que quando Jesus escolheu os discípulos, lá no livro de Marcos vai estar registrado que ele subiu ao monte e escolheu quem ele quis. Então, o chamado é específico, é de Deus e vem dele. Agora, quando se trata desse descobrimento, vem sinais na vida do jovem, na vida do líder, na vida da pessoa que quer exercer a liderança, que quer ensinar, que são manifestos e todo mundo vai ver o que é isso. É uma tendência a gostar do ensino, é uma tendência a aplicar ali o ensino, não somente na questão da aplicação pessoal, da leitura, da compreensão, mas também da prática de vida, né? Então, esse chamado vem de Deus e é descoberto essa chamada através da vivência e também do desenvolvimento. Como eu falei, não se nasce líder, mas se torna líder. Certo que Deus ele tem um propósito para cada um, né? Nós vamos ver os profetas destacando isso, que até mesmo a questão da escolha foi no ventre da mãe, né? Então, é importante a gente entender isso. Agora, quando é manifesta essa chamada, quando é descoberta essa chamada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser exercitada, mas de forma natural, nada forçado, nem a pessoa sendo coagido a realizar esse ministério ou a exercer o ministério, tá bom? Inclusive, na verdade, a pessoa ele evidencia e os outros veem também o Vem, chamado com sem ele certeza. precisar forçar, como o senhor disse. E o pior, na questão atual, né? Porque muitas pessoas elas procuram, em vez de exercitar o chamado, que é justamente esse descobrimento, eles procuram a querer logo os resultados do chamado, né? Que é a vista da liderança, os holofotes, às vezes a visão. Então, assim, é importante a gente entender que é algo natural, né? Por exemplo, na minha vida, é, eu não lembro um dia que eu disse assim, eu quero liderar, eu não me lembro um dia que eu disse assim, eu quero ser um pastor, eu quero coordenar departamento, eu quero ensinar. Não, eu vejo que em tudo a gente vai vivendo o processo, né? E é isso que é importante, é isso que é o importante do descobrimento, né? Dessa chamada, que seja algo natural, que seja algo espontâneo, que seja algo que tenha prazer no processo,
Porque Deus ele tem um processo para cada um. Uns ele chama lá do deserto, outros ele chama do palácio, outros ele chama da beira do mar, outros ele chama do campo. Então, assim, para cada um Deus tem um processo. Então é isso que a gente tem que entender, que seja Inclusive, natural, né? inclusive, pastor Jason, especificamente na questão da faixa etária, Deus ele chama uns para trabalhar com crianças, com essa chamada, Sim, e como aqui a questão do tema especificamente para adolescentes e jovens, Deus também pode ter essa chamada para a vida de sim, alguém, não é isso? sim. E essa chamada ela pode, como eu já falei, ela é específica, né? Deus ele capacita na medida do teu querer, na medida do teu empenho, da tua dedicação, porque você vai descobrindo o teu lado, o lado que tu quer trabalhar, e conforme você vai se descobrindo ali, você vai se especializando e entendendo o chamado, porque o chamado ele tem as facetas, né? Tem as faces. E tem lados que você vai olhar e vai se descobrir melhor, porque até mesmo trabalhar com jovens e adolescentes, Pastor Harris, vai ter também essa questão de uma amplitude muito grande. Não é simplesmente só o ensino ali, não é simplesmente só a prática do ensino no ato da aula, não. Mas é uma vivência cotidiana e também vivendo aquela aplicação, né, da vida. Muito bem, pastor Jason, na Bíblia há exemplos de chamadas de Deus para pessoas nesse contexto? Sim, sim. A gente não vai ter na Bíblia tratando diretamente quanto a EBD, né? Nós não vamos. É uma prática nova no sentido. Não é um contexto bíblico, no sentido já de ter a EBD formada, Escola Bíblica Dominical. Mas a gente tinha as escolas judaicas que as crianças eram ensinadas. A gente vai ver o próprio. Na própria lei mosaica, Deuteronômio 6 e 4, o Shema, né? Que é o código de conduta que os pais tinham que ensinar para os filhos. E aí essa questão do ensino já vem, já está enrustida na Bíblia para nos fazer entender essa importância. Mas a gente vai observar que essa questão de exemplos na Bíblia, a gente vai ter, por exemplo, o exemplo de Timóteo, que está bem aí, no primeiro capítulo, no capítulo 4, no primeiro livro de Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, no versículo 12, né? Que você pode acompanhar, que diz assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então tá aqui, ó, esse texto nos mostra aqui um líder formando outro líder para dar continuidade ao ensino da palavra. E a primeira coisa que ele vai tratar aqui é dizendo, olha, ninguém despreza a tua mocidade. Tu é jovem, mas tu é um ensinador. Tu não tem a idade como eu tenho, tu não tem o tempo de carreira como eu tenho, mas tu é um ensinador e a igreja deve reconhecer isso. Ninguém pode desprezar a tua mocidade. E aí ele vai tratar sobre a questão do exemplo, né? Do exemplo, sendo o exemplo dos fiéis. E esse exemplo vai ser demonstrado através do quê? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então a gente vai ver uma série de aspectos que tem que nortear a vida de quem trabalha nessa liderança de jovens. E especialmente no ensino. Porque a gente observa que muitas vezes os jovens, dentro do contexto atual, muitas vezes não tem assim. Eu vou usar um termo bem atual, mas vocês vão entender. Não tem a moral entre os próprios jovens para desenvolver o seu chamado. E Paulo vai mostrar isso na Bíblia. Ó. Ser o exemplo, Os né? fiéis. Ser o exemplo dos fiéis. E isso é importante, né? E se você observar, ele vai dizer, ó, ninguém despreze a tua mocidade. Então, isso é fundamental. Se a gente observar, não só Timóteo, né, com Paulo com Timóteo, mas nós vamos ver inúmeros exemplos, né, vários exemplos na Bíblia, nos fazendo a entender a questão da importância do jovem ter esse ensino,
de ser ensinado e também aprender à luz da palavra o seu chamado, desenvolver o seu ministério e ser essa pessoa usada por Deus nessa área específica. Muito bem, pastor Jason, explique o que é ser adolescente, o que é ser um jovem e como é que o professor da EBD ele pode lidar com essas faixas etárias nesse contexto que a gente está trazendo aqui da EBD. Olha, são duas fases que existem muitos conflitos, né? Ser adolescente, ser jovem, é viver uma fase que, como disse Salomão, em Eclesiastes capítulo 12, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Capítulo 12, versículo 1. E o interessante é que ele usa a palavra dias, né? E a gente entende que a mocidade é um período de tempo, a juventude é um período de tempo que, se a gente observar, não é muito longo. Ontem nós éramos adolescentes, crianças. Eu tenho exemplo na minha família, como eu fui criado na igreja, nasci no evangelho, eu passei por todas as fases da EBD. Eu fui do primário aos juniores, pré-adolescentes, adolescentes vencedores, juvenis, até chegar nos jovens e adultos e me tornei professor de jovens, né? Então, assim, o objetivo, em relação à questão da essência, o que é ser um jovem, o que é ser um adolescente, é viver uma fase que é uma fase de grandes transformações, é uma fase que envolve escolhas, porque o destino de muitos adultos é definido na adolescência. E quando se trata do professor em relação a esses jovens, a esses adultos, nós precisamos compreender que não é somente, irmãos, uma questão de aplicar uma aula. Não é simplesmente dizer assim, eu vou ensinar um assunto no quadro. Eu vou pegar a lição e vou aplicar para eles. Não. Envolve um conhecimento de causa. Envolve você saber quem é o aluno que está ali. Envolve você saber o que é que aquele aluno representa para você. E gera marcou minha vida. Por quê? Porque ela me tratou com tanto carinho. Ela me respeitava tanto. Ela me ajudava a compreender os textos bíblicos, me ensinava a recitar versículos, me ensinava ali no contexto da escola bíblica dominical, que eu tenho hoje 32 anos, sou casado, e quando eu vejo ela já idade, eu abraço, eu sinto aquele carinho de alguém que cuidou de mim, me ensinou, me discipulou. Mesmo eu tendo ali no início da juventude, os problemas, as dificuldades, mas ela soube eu entender isso e me ensinou a palavra de Deus. Então, existe esse vínculo, e a adolescência, ela deve ser não desprezada, porque às vezes muitos pensam que é inconsequência, que o adolescente é irresponsável, não tem compromisso, mas é apenas uma fase de descoberta. E que o professor na EBD, ele pode salvar a vida de um jovem. Né? Verdade. Inclusive, pastor Jesse, eu vi que essa questão do adolescente, o senhor falou aí da questão da Sim, descoberta, porque ele está saindo da fase infantil, de sim. criança, ele está descobrindo algo novo para que ele Uhum. possa chegar à juventude. E isso é algo que, às vezes, mexe muito com a cabeça dos jovens, né? Inclusive, eu tratando há poucos dias com alguns jovens, a gente vê um maior número de jovens que não tem clareza da sua identidade. Ele não sabe o que ele quer da vida, ele não sabe o que ele é. Aí nós vamos ver uma confusão de ideologias vindo para a mente dele, aonde prega, aonde ensina que ele tem que se descobrir, ele tem que provar as sensações do corpo, ele tem que evoluir a mente e tal. E às vezes uma sobrecarga de informação que não é para que ele venha a viver, mas ele é cercado por aquilo ali. Então, a gente vê o professor tendo esse papel de descobrir isso, né? De descobrir isso e de saber se aproximar do jovem para dar esse apoio.
Tudo bem. Pastor Jason, a EBD ela possui a característica de acompanhar esse desenvolvimento espiritual em cada faixa etária. Qual é a importância disso para a igreja local em relação aos jovens que ali congregam? Olha, o ensino na igreja, ele é aplicado não somente no púlpito, né? Ele não é aplicado somente num culto de doutrina ou no culto de ensino, que é fundamental os jovens irem e a igreja estar. Mas o ensino quanto aos seus mínimos detalhes, ele é aplicado em uma sala de aula. E quando se trata da faixa etária dos jovens, nós vamos ver que muita coisa que é desenvolvida ali na sala da EBD é fundamental para o desenvolvimento da fé dele. Porque, olha, eu vou voltar novamente no meu caso, né? Tem muitos textos bíblicos que hoje eu, como pastor, aplico na minha mensagem, que eu aprendi lá. Tia Hilda, que carinhosamente foi nossa professora de adolescente, ela quantas vezes pegava os textos e fazia sabatinas com a gente, até a gente memorizar. Então, tem textos que estão aqui que eu aprendi lá e que serve para a minha vida espiritual. Mas a gente observa isso, que essa atenção em relação à faixa etária e ao ensino, ela não deve ser desprezada, pastor Harris. Ela não deve ser colocada simplesmente, como eu falei, como uma aplicação de conteúdo, que às vezes tem professor de adolescentes aí que pega aqui a lição, abre a lição e joga um monte de palavras que às vezes para os jovens não faz sentido e que não está no contexto que ele vive, não está dentro da realidade de conhecimento. Então, assim, é preciso sim ter esse cuidado no sentido do conteúdo, mas em especialmente de como esse conteúdo está sendo aplicado. Porque, olha, os jovens, quando eles estão em sala de aula, eles vão ter ali uma absorção do conhecimento. E a gente vai ver que a igreja ela não pode desprezar o ensino aos jovens. Eu tenho ultimamente percebido isso. A gente anda muito visitando os jovens e tudo, e eu tenho acompanhado do início do ano até aqui todas as EBD do campo, né, visitando as congregações, e a gente tem visto que quando diz assim, é jovens, não, os jovens podem ir para qualquer lugar. Os jovens podem ficar debaixo de uma cobertura qualquer, ou não precisa de quadro. Não, os jovens eles se viram. E na verdade, pastor Harris, é muito importante se valorizar essa faixa etária. Eu sei que cada um que vai vir aqui vai dizer da importância do seu segmento, Povo. né? Do seu povo, do seu segmento. Mas olhando para a questão dos jovens, a gente vê muito isso. Vê muito isso. E lá é decisivo, pastor Harris. É decisivo os jovens receberem o ensino bíblico na sala de aula. É decisivo os jovens serem acompanhados na sala de aula. Porque é uma questão que vai gerar aí não somente um quadro de uma aula aplicada, não. Mas vai gerar ali resultados para a vida inteira. Para a vida inteira. Entendeu? Então, como eu falei, a igreja local, ela precisa. Eu vou tirar essa palavra precisa, ela deve ajudar no ensino dos jovens e ver essa questão da faixa etária com carinho. Com carinho. No caso, isso como uma ferramenta para alcançar os jovens adolescentes que muitas vezes têm dúvidas, Sim. às vezes num culto, e ele Sim. pode tirar essas dúvidas ali naquela classe da IBD. Com certeza. E isso é tão forte, como eu falei aqui, que marca a vida da gente. Marca a vida da gente. E essa questão da IBD na aplicação do ensino, nessa faixa etária, a gente vai entender que vai trazer benefícios não somente na vida desse aluno ou na vida desse jovem ali na igreja, mas na família, na escola, na sociedade, porque são vistos por essa faixa etária e são também abraçados pela igreja. Você só se sente importante na medida que te dão valor.
Então, se não der valor a esse lado, aí há a evasão, que a gente vai ver muitas classes de jovens e adolescentes com poucas pessoas. Por quê? Porque não se tem preparo do professor, porque não se tem ali ajuda da igreja em relação ao investimento, não se tem também um conteúdo dinamizado, porque jovens eles gostam disso. Eles gostam de coisas que chamam a atenção, de coisas alegres, né? Eles gostam de vigor, de alegria, de comunhão. Jovem ele gosta de calor. Se ele vai para uma sala que só tem dois, ele não volta mais. Mas se ele vai para uma sala que o professor traz um, traz dois, traz três, e a sala tá cheia, ele olha, rapaz, aqui tem. Meu Ele colega gosta, tá né? aqui. Porque ali eles gostam de calor um do outro, eles gostam da amizade. Então, respondendo essa pergunta, nós vamos ver que é importantíssimo a igreja valorizar a sala de jovem na EBD. É importantíssimo o pastor valorizar, o dirigente valorizar, o superintendente valorizar e investir. Porque às vezes a gente vê investimento na sala das crianças, botando coisas lúdicas, desenhos, brincadeiras. A gente vê algumas aplicações nos nos juniores, mas quando chega nos jovens, aí é aquela coisa seca, sem nenhum tipo de dinamismo, sem nenhuma aplicação, não gera curiosidade. Jovem é o ser mais curioso que existe no mundo. Ele está ali numa fase de descoberta, ele está querendo sentir o mundo que ele não sentia. Sensações novas estão sendo descobertas. E é mais fácil um jovem se desviar do que um adulto. Por quê? Porque ele está no momento de formação da vida dele. Inclusive, há poucos dias eu vi uma pesquisa que é mais fácil um jovem cristão se desviar com amizade com um não cristão do que um não cristão se converter com amizade com um cristão. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter esse calor e esse investimento. Com quadro, com dinâmicas, com algo que venha a gerar o gosto do jovem ali na EBD também, viu? Pastor Jason, diante disso, a gente está vendo o senhor tratando desse assunto e a gente observa que há desafios. E a pergunta é: quais são os maiores desafios atuais para os líderes, professores dessas classes? Olha, eu vou dar as duas visões, não só na questão do ensino, mas na questão da vida. Nós vamos ver um relativismo muito grande sendo executado em todo mundo, aonde as coisas de Deus e as coisas do mundo estão se misturando, aonde a gente vai ver os nossos jovens sendo bombardeados por informações e também por ataques, aonde desconstrói aquilo que nós pregamos. Aí nós vamos ver um jovem que vem com a mente já relativizada. Nós vamos ver um jovem que vem doutrinado dentro de escolas, doutrinado por influenciadores, doutrinados por pensamentos totalmente contrários aos princípios cristãos. Aí eles estão onde? Onde é que ele chega? Lá na EBD. Aí nós vamos ver esses jovens chegando lá para serem ensinados. Só que eles já vêm carregado de informação de fora. Eles já vêm já totalmente manobrado. Aí a gente vai ter um desafio muito grande que é fazer com que eles sejam agora reeducados. Eles seja agora o conhecimento bíblico construído no coração deles. Porque a gente vai ver isso, jovens que estão lá, que a gente pergunta, por exemplo, quantos livros tem a Bíblia e ele não sabe. Mas se você perguntar quantos mil seguidores fulano de tal tem, Ele sabe. ele sabe. Quantos lançamentos de celular existe no mundo, ele sabe. Então a gente vai ter um dos maiores desafios esse. Pegar esses jovens que estão chegando ou que já são da igreja
e que estão ali sobrecarregados de informação através disso aqui, ó. Eu sempre costumo dizer isso, que o mundo hoje se tornou pequeno. Você tem a informação do mundo todo nas mãos. Aí o jovem, ele tem um celular com todas as informações, com tudo, com conhecimento, e você às vezes está ensinando ali, aí você trata de um assunto, e aí ele está aqui, ó, pesquisando, ele está ali olhando posição de A, posição de B, aí nós vamos ver as correntes teológicas, que eles podem ser influenciados. Nós vamos ver também a questão das doutrinas, ou da doutrinação de pensamentos marxistas. Nós vamos ver a doutrinação na questão da filosofia, na questão do pensamento. Porque, olha, a palavra de Deus, ela nos mostra claramente isso, que quando nós temos a nossa mente transformada, quando nós temos o nosso entendimento aberto para as coisas de Deus, nós vamos ter uma mente diferenciada. E se você observar, nós vamos enfrentar esse problema com a mente dos jovens. Por quê? Porque eles vêm com a mente, o coração cauterizado, as emoções. A gente vai observar jovens com ansiedade, jovens depressivos, jovens com déficit de atenção. Aí nós vamos ter o outro lado aí, que são os problemas psicológicos, que está tudo dentro do contexto do ensino. Nós vamos ver jovens com TDAH, nós vamos ver jovens com distúrbios da mente, que dificultam o aprendizado. Então, são inúmeros fatores. Aí nós vamos ver, além do relativismo, que prega essa questão do jovem abraçar o mundo, de viver tudo, nós vamos ver esse mundanismo entrando no coração de muitos jovens. E aí o pastor, o professor da EBD, ele precisa tratar essa retirada desses conceitos mundanos que destrói a mente dele e que leva ele a muitos problemas. Porque eu sempre costumo dizer que o diabo, ele não aparece de rabo e chifre para tentar te destruir ao vivo. Ele sempre utiliza de ferramentas malignas para tentar destruir. Aí é onde a gente vai ver a questão das amizades, porque um amigo pode levar outro amigo para a igreja. Nós vamos ver também um amigo que pode destruir a vida do outro. Aí nós vamos ver um desafio que esse desafio, eu acho que é um dos desafios que mais bate na porta dos professores. Que não é só um desafio de lá para cá, mas é um desafio daqui para lá. Que é a qualificação do professor. Que é a qualidade do ensino que você está dando àquele jovem. Porque nem sempre pastor Harrison, só uma questão pedagógica. Nem sempre é só a questão do que eu sei, mas existe uma questão espiritual. Existe uma questão espiritual que o professor precisa também estar preparado. E a gente vai já falar sobre isso de formas no conhecimento, mas também na graça e na espiritualidade. E aí eu quero citar um desafio aqui para mim concluir essa pergunta, em relação, usando aqui o mesmo texto que Paulo escreveu a Timóteo. Ele vai dizer aqui, ó, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aí ele vai entrar agora no versículo 13. Aí diz assim, persiste em ler. Isso aqui é um grande desafio, né? Nossos jovens, nosso povo hoje não estuda, não lê. Está sendo, pastor Harrison, tudo preparado para destruir essa questão do conhecimento. O nosso povo hoje, em vez de ler o manual, eles pegam um vídeo que em 2, 3 minutos explica tudo. Isso está no âmbito, digamos que geral, no âmbito mundo, geral. porque a questão da tecnologia tem substituído
A questão da leitura de livros, né? Sim. E isso, se o senhor ver aqui, Paulo já tinha um problema, uma preocupação com Timóteo em relação à leitura. Só Timóteo, persiste em ler, né? E essa questão da leitura, do ensino, nós temos uma dificuldade muito grande. Nossos jovens não lêem a lição. Nossos jovens, com todo respeito, nem a Bíblia não lê. Muitos deles. Muitos deles. Tem jovem que não sabe o que está escrito em Gênesis 1:1. Tem jovens que não sabem o que está escrito em João 3:16, que são textos citados quase todos os dias, né? Então, assim, não leem. A gente aprende porque a gente lê. Então, é um desafio, dentro da sala de aula, essa questão da leitura. Verdade, pastor Jason. São desafios muito grandes. Pastor Jason, e diante desses desafios, o que o professor da IBD ele deve fazer diante desses desafios para que ele não venha desistir do seu chamado, mesmo com essas dificuldades? Olha, primeiro ele tem que se revestir de graça, porque a graça é o que nos basta, né? A graça é o que nos basta. Segundo, o professor ele não pode se desmotivar, se desanimar. Vai ter dias que você vai ter vontade de desistir. Vai ter dias que você vai querer parar. Vai ter dias que você não vai suportar o peso ali do desinteresse. Mas vai ter momentos que você vai se alegrar com ali a dinâmica do trabalho, né? Ó, eu observo que muitos da nossa época, de jovem, de adolescentes, se desenvolveram por quê? Porque nós amávamos estudar a palavra de Deus. Mas a gente observa o outro lado. O desafio que foi para os professores nossos nos incentivar, que não é fácil. Então, assim, o professor ele tem que ver que os frutos eles não são colhidos no ato. Você não planta uma árvore hoje esperando comer do fruto dela hoje. Você tem um tempo de espera. E todo ensino que você aplicar na EBD, e em especial para os jovens, não é perdido. Você está plantando ali uma semente. A gente vai observar a questão da tâmara, né? Que quem planta tâmara não come dela, porque ela demora muito tempo para nascer. Então, assim, o professor ele tem que entender isso, que por mais que seja dificultoso, mas o lavrador ele não colhe os frutos antes de plantá-los, entendeu? Então, assim, a gente tem que colocar isso em nosso coração, que é uma semeadura. Que dá muito trabalho às vezes, né? Que dá muito trabalho, às vezes o sol é muito quente, você tem que se esforçar, você tem que perder noite de sono, você se preocupa com um jovem que às vezes está envolvido com amizade errada, você se preocupa com um jovem que às vezes não veio domingo passado, não veio no outro domingo, aí você sente a falta, você tem que se dispor de tempo para ir lá atrás, porque esse papel na IBD em relação ao jovem um papel de discipulador. Você está ali gerando um conhecimento que esse conhecimento vai transformar a vida daqueles que estão recebendo. Só que é a longo prazo. É a longo prazo. Eu lembro que a IBD ela sempre trabalhou nesse viés, que é uma escola. E a EBD trabalha no seu arcabouço o ensino. E esse ensino ele deve ser colocado no coração do professor, em especial do aluno, que é um ensino que envolve muita coisa e que Deus ele ama esse ensino. E que gera um desenvolvimento que só a eternidade, pastor Regis, só a eternidade vai poder desvendar os frutos que foram gerados, os frutos que estão sendo gerados. E já imaginou os professores que
ensinaram na EBD, recebendo o galardão. Eu não sei se Billy Graham participou da EBD, é, pastor Napoleão Falcão, e outros pastores que ganharam, que ensinam, que levam a palavra, Ciro Sanches e Borges, né? São ensinadores. Eu vou usar um pastor conhecido, pastor Zé Gomes, Que é o comentador que é o agora comentador da agora. lição, É, né? já imaginou as professoras que ensinaram aí lá na EBD, porque ele é filho de pastor, foi criado no Evangelho, e olhar para ele agora, como ele está em outro país aí, parece que em Roma, ele está em Roma, e ele ensinando e ganhando o mundo. Qual a alegria maior, pastor Harris, do que essa? Do professor dizer assim, rapaz, eu tive na minha sala, o pastor Zé Gomes, sentado aqui, Aprendendo. aprendendo, e ele ouviu, e hoje ensina milhares de pessoas. Então, os É um frutos privilégio, né? é algo que só a eternidade pode descortinar, né? E servir a Deus é algo muito especial. Glória a Deus. Pastor Jason, então, diante disso, como é que o professor da IBD ele pode ter uma aula edificante? O senhor falou aí sobre a questão dos desafios, Sim. que são muitos. O professor não pode desanimar diante desses desafios. Mas como é que o professor ele pode chegar na sala de aula e ele ter ali uma aula edificante e também cativante para atrair os jovens ali para a IBD? Olha, essa questão da dinâmica da aula, ela ela pode ser influenciada, mas cada professor ele tem o seu jeito. O pastor Harris não é o pastor Jason, o pastor Jason não é o pastor Harris. Se o senhor quiser ser eu, o senhor não vai ter a sua identidade. Então cada um tem a sua identidade. A aula que eu dou é de um jeito, a aula que o senhor dá é do outro, mas toda aula dentro de um parâmetro de normas e também de conceitos que serão aplicados ali para melhorar, né? Tem coisas que nós dois usar, mas tem coisas que só eu posso usar. Eu sou falando aí, né? Às vezes tem professor que ele pode querer ser aquele professor que está lá na internet, Sim, né? Pode querer ser um pregador que querer imitá-lo, né? sim. Quando na verdade ele perde essa identidade, né? E isso aí é o fundamental. Primeiro você saber quem é você. Se você tem consciência da tua identidade, aí você vai ter um conceito já formado daquilo que é o ponto de partida, que é o ponto de partida para você ministrar a tua aula. Aí nós vamos ver dentro desse conceito. Aí nós vamos ver técnicas de ensino, que aí a gente vai ver a questão lúdica, a gente vai ver também a questão das próprias metodologias de ensino. Nós vamos ver os recursos que podem ser usados, recursos visuais, audiovisuais, recursos que geram ali a interação dos jovens. Porque em relação à juventude, nós não podemos prender os jovens simplesmente dentro de uma sala, né? Hoje, meus irmãos, nós vamos para uma área aberta, nós vamos ministrar uma aula diferente, nós vamos aprender dentro do assunto, dentro do tema. Então, eu vou usar um termo aqui que é interessante. O limite é o céu. Não tem limite, né? A gente vai observar isso. Porque, olha, a aula, para ser edificante, ela tem que ter ali alcançado o seu objetivo. Não é somente dizer assim, eu levei o jovem para brincar, eu levei o jovem para pular. Não. Tem que alcançar o seu objetivo. É igual uma flecha. A flecha ela é lançada, mas ela tem um alvo a ser alcançado. E se você transformar, por exemplo, uma aula da EBD só em gincana, em brincadeira, não adianta. Não faz sentido nenhum. Qual é o propósito? Agora, se você normatizar e dogmatizar ali a questão da aula, chegar ali, meus irmãos, Só com a palavra, só com o hoje ensino. aqui e tal, e ficar aquele negócio No caso, engessado. no caso ele tem só ali a palavra, a fala, mas ele não se preocupa como é que ele está transmitindo, Sim, se o aluno de fato está entendendo, está sim, recebendo, se sim, a aula está sendo agradável, sim. né?
Porque às vezes se torna tão enfadonho, Uhum. não pelo fato, porque às vezes o aluno é que não presta atenção muitas vezes na aula. Sim. Mas às vezes também pode acontecer do professor não estar sabendo, como o senhor disse, alcançar o objetivo da Sim. aula, né? E aí acaba que muitas vezes o aluno não entende o que é que o professor está querendo passar. E aí se torna cansativa a É aula. igual no secular, né? A gente tem professores que ele ensina e a gente não aprende nada. Mas aí tem outros professores que com poucas palavras parece que ele tira assim, o conteúdo e bota dentro da tua cabeça. Então, assim, existe os dois lados. Não é porque eu não estou conseguindo o objetivo, não é porque eu não estou conseguindo alcançar o coração dos meus jovens, que eu vou agora desanimar, eu vou deixar de mão. Ah, isso aí não dá para mim, não. Você tem que entender o seguinte, que você precisa abrir a tua mente e o teu coração para aplicar aquilo que é bom, para usar aquilo que tem, resultados, que dá progresso, e também colocar de lado aquilo que não está. Se eu passei a vida inteira fazendo uma coisa e está dando errado, se eu continuar o resto da vida fazendo, vai continuar dando errado. Que é aquela situação. Repetir as mesmas coisas esperando resultado diferente. Não dá. Se você fazer as mesmas coisas, você vai ter resultados diferentes, né? Você vai ter os mesmos resultados, na verdade. Não vai ter resultados diferentes. Pastor Jason, e aqui a última pergunta desse, desse podcast de hoje. Qual ou o que é que não pode faltar na vida de um professor de adolescentes e de jovens na IBD? Olha, ele não pode, primeiro, como disse Paulo, ele não pode deixar de ler. Ele precisa estar sempre atualizado. E não é somente ler literaturas cristãs, porque às vezes para a gente conhecer o nosso inimigo, a gente precisa conhecer, para a gente entender o nosso inimigo, a gente precisa conhecê-lo. E a gente precisa ter um cuidado para entender aquilo que a gente está explicando, ensinando, e também sermos alcançados pela compreensão do conteúdo. Porque, pastor Harris, não adianta eu simplesmente ler, não adianta eu simplesmente ler a lição e essa lição não fazer efeito para mim, não entrar na minha mente, não trabalhar o meu eu, entendeu? Porque primeiro o professor ele tem que ser transformado, para depois ele querer transformar. Aí nós vamos ver o outro lado, que muitos professores às vezes deixam para ler sua lição no domingo de manhã, antes de ir para a EBD. Ou outros no domingo, no sábado à noite. Às vezes outros não pesquisam, não se esforçam, porque tudo vai do esforço. Porque se a pessoa fizer um esforço, pequeno que seja, mas ele consegue trazer algo diferente. Você não precisa se matar para dar a melhor aula do mundo, não. Mas você também não precisa ser a pior aula do mundo. Você precisa ter esse esforço. E aí a gente vai ver essa questão da leitura, ler bons livros, né? Eu até quero indicar aqui duas boas leituras, né? Nós temos o livro do pastor Ciro Sanches e Borde, que é Adolescentes S.A., que é excelente. Todo líder de jovens, de adolescentes e professores, eles precisam ter esse conhecimento ali, né? Nós vamos ter também dois livros de Jade Fagundes da Cruz, que é da CPAD também, da nossa casa publicadora, que é o Manual Prático de Liderança com Jovens, e também um livro que é muito interessante o tema, que é o esgotamento espiritual do líder de jovens, que é um problema que a gente enfrenta hoje, né? Que muitas vezes o professor, o líder já se sente assim exaurido, sem força mais para continuar, né? Sem força para ensinar, sem força para prosseguir o seu ministério. Então, são três livros que eu indico. Mas, além disso, é fundamental o professor ele conhecer o credo da Assembleia de Deus. Nós vamos ter aqui a declaração de fé, na verdade.
né? O nosso Cremos, que muitas vezes nós somos confrontados com perguntas que não tem nada a ver com a lição, né? Às vezes perguntas que são dificílimas de responder na área da soterologia, né? Na área da martiologia. E isso tá ficando comum, você tá na sala de jovens e algum jovem perguntar assim: "E professor, ou pastor, se Deus é bom, por que o mal existe? E professor, ou pastor, pecar, quem comete pecado vai para o inferno. Mas que Deus é bom, tão bom esse que manda o homem para o inferno?" Teve uma recentemente que na IBD, né? Uhum. Me perguntou, pastor, se Deus já sabia que Adão ia pecar, então por que que Deus, né, Não evitou, não né? evitou? Pois é, então Então, são perguntas assim, pastor Harrison, que geram aquele impacto. E se você não tiver preparado, você treme nas bases. É aí aonde você vai ver a questão do conhecimento, né? A outra coisa também, aí vai ter a questão de costumes, usos e costumes e doutrina, ensino. Aí quando ele mistura, porque a cabeça do jovem tem uns fios que passam bem pertinho. Aí quando eles triscam um no outro, aí dá o curto-circuito que não tem quem consiga desligar. Então, assim, você precisa estar preparado para isso. Jovem surta, jovem perde ali as estribeiras. Tem hora que ele tá aqui pegando pra ficar louco, mas tem hora que ele tá te abraçando. Tem hora que ele tá ali feliz. Tem hora que ele participa, mas tem hora que ele tá retraído. Isso você precisa lidar. Então, esse o livro e as literaturas vai te dar esse suporte para tu entender. Outro livro que eu indico muito, que é um livro excelente, é esse livro aqui, ó, que é do Dr. David Jeremias. Do que você tem medo? Eu já li esse livro e é um livro que é muito interessante a didática dele e que é da nossa CPAD também, da Casa Publicadora, e que trata sobre a questão da limitação da mente, que às vezes a gente fica com tanto medo e não prossegue no nosso ministério, gerando ali um bloqueio, gerando um bloqueio. Então, você precisa ter boas leituras, você precisa conhecer o cremos da sua igreja, você precisa conhecer também técnicas, didática, dinâmicas, para que você possa a gerar esse desejo nos jovens de querer mais, para que não fique limitado a apenas uma aula. E alguém dizer assim: rapaz, eu fui na aula do professor tal e rapaz, ali não dá não. Não, lá eu não aprendi nada. Ou às vezes acontece também é, é algo que infelizmente acontece. O professor ele vai, em vez de ensinar a lição, ele fica contando testemunho da vida dele. É uma falta muito grande. Meus irmãos, lá no tempo antigo e não sei o que aconteceu isso, meu filho, minha filha. E na verdade, o objetivo não é aquele. Outros usam a sala de aula para desabafar. É uma falta muito grande. Contando problema. Ah, eu passo isso, eu passo aquilo. Aí tudo, tudo vai estar aplicado na imagem que o aluno vai ver. Se ele chega ali e vê uma imagem fraca, automaticamente ele vai dizer: não, ali é fraco. Mas se ele vê uma imagem forte, dinâmica, que aplica o conhecimento, que gera curiosidade, que gera interação, ele vai ver um sinônimo de força e vai se fortalecer. Domingo agora, né? Eu estive lá na sua congregação e eu fiz uma dinâmica muito interessante. Eu peguei duas folhas de papel e coloquei 5 centavos e 50 centavos. Aí fechei, embaralhei e dei para 2 jovens. Aí eu disse: agora vocês façam a defesa, que nós estávamos falando da questão de finanças, de valores e tal, foi a lição de jovens passada. Aí um olhou e disse assim: rapaz, se tu pegar esse meu valor aqui, tu vai ser feliz. Aí o outro disse: rapaz, esse valor aqui dá para comprar algumas coisas. uhum. Aí, quando eles abriram aqui, aí um tinha 5 centavos e o outro
tinha 50. Aí eles ficaram, o que tinha 50 ficou feliz, o que tinha 5 ficou assim. Aí eu disse, qual a importância da questão do valor, do dinheiro? Quem é que vale mais? 50 ou 5 centavos? Aí 50. Aí eu disse, depende. Porque se tu, por exemplo, for em um local que a entrada é 5 centavos e tu tiver 50 e lá tu só aceita se for 5 centavos, ou se tu for pagar uma energia, um papel e tá faltando 5 centavos, tu paga, esses 5 centavos não tem um valor expressivo. E aí, daí eu já comecei a ter ali a questão da atenção deles, aí eles já muda o clima. Quando tem alguma coisa que gera o debate entre eles, já muda o clima. Então, assim, o professor ele precisa disso, ele precisa estar antenado também com aquilo que os jovens estão vivendo, com o momento que os jovens estão vivendo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de chegar onde os jovens e conversar na linguagem deles. E aí, cara, tudo bom? Tudo bem e tal? E aí, rapaz, como é que tá? Beleza? Como é que vai a vida e tudo? Para poder gerar aquela interação. E não ser aquele método anarquista do professor com a palmatória na mão e o aluno lá que manda e tal. Não, mas gerar também essa... Não perdendo o respeito, né? Não perdendo o respeito, mas tendo essa dinâmica. E uma coisa interessante que não pode faltar na vida do professor é a presença do Espírito Santo. Pastor Harrison, 100% das vezes que nos faz a ter ânimo para continuar ensinando, é o Espírito Santo de Deus que nos dá força. 100% das vezes que a gente tem alegria para ensinar, é o Espírito Santo que nos dá força. O professor ele precisa buscar os dons do Espírito, ele precisa buscar o fruto do Espírito, ele precisa ser cheio de Deus. Se ele não é batizado com o Espírito Santo, ele necessita buscar o batismo com o Espírito Santo. O professor ele precisa também viver uma vida de exemplo. O exemplo não é somente aqui na frente dos alunos. Ele precisa dar um exemplo, um bom testemunho na rua. Ele precisa dar um bom testemunho na sua casa. Se ele é casado com a sua esposa, com a sua família. Se ele é um jovem, ele tem que dar o exemplo também no meio da juventude. Então, são vários fatores, N fatores. Mas é necessário ter essa questão do conhecimento, de continuar buscando, lendo, estudando, se atualizando, melhorando a sua aula, capacitando-se, buscando conhecimento, mas também não sendo simplesmente legalista, não sendo frio, não sendo sem graça. Quando eu uso esse termo, é aquele que não falta graça, que falta o sentimento ali. Não ser dado a um sentimento aonde o aluno ele tem que parar ali, não, mas que ele seja alcançado de forma dinâmica pelo ensino daquele professor. E outra, ele precisa, acima de tudo, ter a certeza que está ali fazendo e exercendo um ministério que foi entregue por Deus. E que Deus ele vai cobrar. Todo mundo vai prestar conta daquilo que recebeu das mãos de Deus. Seja para bom ou seja para ruim. E o galardão é algo que a gente conquista aqui. Mas tem muito Osiel Gomes sentado na sala de EBD, mas muitos professores matando eles. Tem muitos pastores, missionários, pregadores, que estão sentados numa sala de EBD que a gente não conhece, mas que estarão sendo usados por Deus, e você é apenas mais um instrumento que Deus está usando para dar ali prosseguimento à obra dele. A obra de Deus não para, e com certeza nós vemos que é necessário, diante de muitas coisas, a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus amados, eu quero louvar a Deus por esse momento tão especial. Aqui é uma aula, é um aprendizado, por isso o nome é EBD em Vista, e nós esperamos em Deus que, de fato, aqui essa palavra é para investir na vida dos professores, dos superintendentes,
dos líderes de jovens e adolescentes. E nós queremos louvar a Deus, pastor Jason, pela sua Sim, vida. senhor. Queremos agradecer a Deus por esse momento e queremos dizer aos nossos ouvintes que aqui no card está o vídeo do podcast que foi feito, o último podcast, que foi tratando exatamente da classe de adultos. O irmão Edinaldo foi quem trouxe esse ensinamento e você pode estar assistindo também. Que Deus abençoe. Pastor Jason, eu quero louvar a Deus mais uma vez pela sua vida e nós desejamos que o trabalho da Almadev continue prosperando como já vem prosperado. Pastor Dias tem feito um excelente trabalho, visitado as EBDs pela manhã, nos domingos e também no culto à noite, em cada congregação da Assembleia de Deus aqui em Vitorino e agora também nos interiores, né, Pastor Dias? E que Deus continue lhe abençoando juntamente com a missionária Aline e toda a coordenação da Almadev. Pastor Harris, eu quero agradecer pelo espaço. Aproveito o momento e peço à igreja, os irmãos e quem aqui está sendo alcançado que valorize a questão dos jovens, da juventude. Nós precisamos criar esse sentimento à igreja que o jovem é muito importante, não menosprezando os outros segmentos, mas tem uma importância muito forte e são instrumentos de Deus para marcar essa geração e para fazer a diferença nesses dias que estamos vivendo. Então, eu peço à igreja e peço a todos os irmãos e a todos quantos está sendo alcançado esse podcast, que orem pela nossa juventude, não só aqui no contexto local, mas no contexto nacional e também do mundo. Nossos jovens, eles são instrumentos de Deus para fazer a diferença. Eu agradeço de coração e peço as vossas orações por esse projeto. E também estamos aqui para servir. Sou um apaixonado pela mocidade, pela juventude e também pela EBD, que é o local onde a gente tira muitas dúvidas dele, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Pastor Dias, o senhor pode orar encerrando esse momento aqui tão especial. Muito bem, oremos. Querido Deus, obrigado, meu Pai, por estarmos aqui na Tua presença, debatendo, Pai amado, sobre estes assuntos que são importantíssimos. Pedimos as Tuas bênçãos, que essa mensagem, que tudo aquilo que foi tratado seja propagado de forma positiva e que o Senhor venha abençoar a vida e o coração de todos aqueles que estarão sendo alcançados. Que em nome de Jesus te pedimos que venhas abençoar toda a nossa juventude, todos os nossos jovens, que a Tua graça esteja na vida de cada um. Meu Deus, não deixa que os prazeres, que o pecado, que o mundo engane-os, mas que o Senhor venha abençoá-los e fazê-los prosperar no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.